Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está me ouvindo ou me assistindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que esteja. Hoje nós vamos falar do homem à imagem e semelhança de Deus. Jesus, o representante de Deus verdadeiramente na terra. Amém? A palavra de Deus fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança criou. E que o homem, todos nós conhecemos a história, no Jardim do Éden, pecou e foi afastado de Deus. A palavra hebraica, machal, traduzido como domínio, no verso 6 do Salmo 8, indica que Adão e, consequentemente, os seus descendentes, era o gerente de Deus aqui na terra. Quando Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, Deus botou ele no jardim para governar, botou ele como gerente da terra. Adão não era dono da terra, ele era o gerente, ele tinha autoridade sobre ela. Adão era o mediador, o intermediário naquele momento que Deus o fez. No Salmo 115, no versículo 16, também confirma isso. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. E quem era esse homem? Adão. Ele era o gerente da terra. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, o Senhor Deus, está escrito, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar esse jardim. A palavra guardar é uma tradução da palavra hebraica chamar, que significa zelar, proteger. E a principal palavra usada para vigiar nas escrituras, Adão era literalmente o vigia, o guarda da terra. Ou seja, ele tinha autoridade, legalidade dada por Deus para trazer o bem ou o mal. Sabe quando você vai estar no seu trabalho, você recebe uma promoção, você agora largou de uma posição menos elevada e passou agora a ser o gerente, o CEO da empresa. Então, se você tomou uma decisão equivocada, todos sofrem com aquela decisão ou não, depende da decisão que você tomou, não é verdade? Então, Adão tinha toda essa autoridade, ok? Mas o que significa realmente representar aqui? Que poder é esse que Deus deu para Adão? Ora, o dicionário define a palavra representação como apresentar novamente. Representar, ou seja, Adão era aquele que era o representante. Deus era o representante, mas Adão vinha representar, ou seja, tornar a apresentar. Ou seja, mas o que vem a ser, na realidade, representante de Deus na terra, o CEO na terra. O dicionário nos define a palavra representação como apresentar novamente e outros que é reapresentar alguém. Ou seja, um representante é alguém que reapresenta a vontade do outro. Então, Adão estava aqui para representar a vontade do Eterno. Ok? O dicionário também oferece as seguintes explicações: exibir a imagem, a réplica de. Quando se trata da imagem e semelhança de Deus, Adão era a réplica de Deus. Há uma passagem lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. A palavra hebraica aqui para a imagem é tselem, que contém o conceito de sombra, ou seja, uma aparição. Sabe quando você vê o filho, ele parece tanto com o pai que você fala, nossa, eu pensei que eu estava vendo seu pai. Nossa, eu pensei que eu estava vendo sua mãe. Ou você vê um amigo que parece tanto com, nossa, eu pensei que eu estava vendo fulano. Então, quando a pessoa olhava para Adão, ele olhava e falava assim, nossa, parece que eu estou vendo Deus. Isso é o que significa a palavra tselem. Ou seja, essa imagem, essa sombra é olhar para Adão e ver nele o próprio Deus. Ou seja, quando a criatura, naquela época, eu imagino, todo mundo olhava para Adão, né, e via a semelhança de Deus. Nossa, parece Deus. Não, mas é só o Adão, né? Eles deviam, sim, ficar maravilhados. E aí a gente entende, né, irmãos, porque o ódio do inimigo contra as nossas vidas. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente não vê as escrituras falando
que os anjos foram feitos à imagem de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que nós somos criados um pouco menores, mas a glória de Deus está sobre nós, né? Pensou o inimigo das nossas almas olhar para nós, mesmo que a gente seja coberto de pecado, que ele se achava o bambamã da paródia, e ele vê a imagem do Eterno, não deve ser fácil para ele. Mas a gente não está aqui para facilitar para o inimigo, né, irmãos? Vamos orar e vamos continuar pedindo a Deus sabedoria. A Bíblia também fala que Adão era semelhante ou comparável a Deus. A palavra hebraica demut, traduzida como semelhança em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, vem do radical damat, que significa comparar. Adão era extremamente semelhante a Deus, a pessoa do Eterno, né? Por que nós vamos falar sobre isso? Porque nós vamos agora traçar que Adão, ele representava Deus na terra, e com a queda, irmão, ele deixou de ser o representante. Ele perdeu essa autoridade. Por isso que Jesus Cristo veio. A gente fala do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas para que nós possamos ter a dimensão, a profundidade de tudo que Jesus Cristo representa, a gente precisa ler o Velho Testamento. E hoje as pessoas, elas estão tão tranquilas em lerem só o Novo, né? Porque é como tem coisas mais bonitinhas para ver, não é? Coisas mais que, fora os salmos, né, que as pessoas gostam de ler, tem coisas que acalenta mais, que traz na cabeça delas, elas acreditam que traz mais esperança. Mas se nós formos olhar o Velho Testamento e olharmos para o quanto Jesus fez disso tudo e carregou realmente sobre ele, tudo que estava lá, Jesus cumpriu, carregou, né? Adão era o representante de Deus na terra e perdeu esse direito de representar o Senhor, de reapresentar a vontade de Deus na terra, quando ele pecou, quando ele caiu, quando ele foi enganado. Então Deus precisava que agora de um novo representante, um representante que não iria entregar novamente, né, essa autoridade ao inferno. Tanto é que quando Jesus Cristo veio, ele desceu e tomou essa autoridade das mãos do diabo, porque Adão, espiritualmente falando, havia entregado isso a Satanás. Vamos continuar aqui. E como diz a palavra, irmão, fala assim que por um homem entrou todo o pecado no mundo, e por um outro, né, a esperança, a bondade, que foi Jesus. Então Jesus, quando vem, ele se torna o perfeito Adão. Ele é considerado o segundo Adão, mas o Adão que cumpriu tudo aquilo que o Senhor Deus quereria que nós houvéssemos cumprido, e nós não fomos capazes. Jesus Cristo veio e cumpriu. Jesus tornou-se o representante perfeito, ideal do Senhor na terra. Se por um lado nós temos Adão, que era comparável ou semelhante a Deus, comparado, semelhante, sabe aquele que você fala, ops, parece que eu vi Deus. Jesus veio e você olhou e não parecia que você estava vendo Deus, você estava vendo Deus. Entende, irmão, a profundidade dessa mensagem? Adão era comparável ou semelhante a Deus, tão semelhante a Deus que ele podia ser uma aparição de Deus. No entanto, Jesus é o próprio Deus, o unigênito de Deus. Ele não é uma aparição, ele não é a sombra, ele não é a semelhança, ele é. Então, glória a Deus, Jesus é, ele não é a sombra, ele é. Ele é o original, o representante de Deus perfeito e agradável, que cumpriu toda a vontade em si mesmo ao aceitar o sacrifício da cruz. Jesus suportou tudo aquilo que deveria ser suportado para que eu e você hoje fôssemos representados pelo segundo Adão de maneira coerente, coesa, ok? E de forma perfeita, que nos conduzisse novamente ao religare de Deus. Amém? Irmãos, eu espero que essa explicação foi pequena, mas que tenha esclarecido sobre o representante de Deus na terra, o verdadeiro representante de Deus na terra, que é Jesus. Ah, pastora, mas ele não está aqui na terra. Mas a palavra de Deus, Jesus fala assim, olha, eu vou, mas eu vou enviar
meu Espírito Consolador, ele ficará aqui e testificará de vós. Então, hoje o Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai, mas é o Espírito Santo de Deus que está na terra, que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Adão, é o verdadeiro sacrifício. Se nós formos ler o livro de Hebreus, nós vamos ver, e vamos chegar mais à frente, porque eu quero falar um pouco mais sobre isso quando eu ler o livro de Hebreus, né? Falar sobre o livro de Hebreus. Nós vamos ver Hebreus, Colossenses, tudo enaltece a soberania do Yeshua HaMashiach, ou seja, do Jesus Cristo, né? Do eterno, daquele sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Caso você não tenha entendido alguma coisa, coloque a mensagem aí de baixo que nós responderemos para você assim que for possível. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, alcance você, não só hoje, mas para sempre. Amém?